O governo federal, por meio da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, está preparando todo o processo para a retirada de mais um lote de vinho das indústrias gaúchas, enfim, da indústria vinícola brasileira. A expectativa é da retirada de 40 milhões de litros de vinho agora até o final do mês de abril. E para ampliarmos o assunto, a nossa conversa hoje é com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, Eduardo Piaia. Presidente Eduardo Piaia, mais uma vez o governo federal está planejando um leilão para a retirada, para a compra de vinho que está estocado nas indústrias brasileiras. Exatamente. Realmente essa é uma das nossas demandas, né? Porque se falava até o início do ano passado que tinham em torno de 100 milhões de litros de vinho sobrando, então uma parte foi retirada com escoamento para exportação no ano passado, mais de 42 milhões de litros, e agora então veio o anúncio e estamos aguardando os editais para que seja feito também essa destilação de vinho. Então, desses 40 milhões de litros anunciados, seriam 36 milhões de litros de vinhos de uvas comuns e mais 4 milhões de litros de vinhos de uvas viníferas. E desses 40 milhões, então, se transformaria em 4,8 milhões de litros de destilado de álcool vínico. Qual a importância desta ação do governo federal, desse leilão, diretamente para o produtor de uva e também para os proprietários de indústrias vinícolas? Bom, primeiro, no momento que a empresa se habilita a participar desses leilões e para destilar, ela tem uma obrigação legal de cumprir com a legislação, cumprir com o preço de tabela que foi anunciado pelo governo. Então, primeira questão é o cumprimento do preço. Segunda questão é a retirada de mais um bom pouco do excedente da sobra que estava tendo de vinhos e que praticamente zera os estoques excedentes aí. Então, isso tende a melhorar também para as próximas safras, não ter mais vinho sobrando, que era uma das grandes alegações das empresas para não poderem reajustar o preço da uva, para não comercializarem melhor, enfim, ter sobra e oferta demais. Então, causaria um preço menor de vinho e uma comercialização até menor. Ou seja, é uma medida que atinge diretamente a indústria vinícola, mas indiretamente o produtor, toda a cadeia produtiva. Exatamente, até a gente está na expectativa que esses editais saiam, né? Porque a previsão agora, então, que o prazo para começar em abril, porque aí teria um tempo hábil para começar as correções desse vinho, dessa safra aqui, né? Porque a gente sabe que com esse volume de destilado pode ser corrigido essa safra atual e também a próxima safra, uma parte da próxima safra. Então, precisa de um tempo para se fazer todo esse processo de destilação, corrigir esse vinho e logo em seguida, então, a gente sabe que como o produtor vai ter que receber e comprovar, a empresa vai ter que comprovar que pagou o preço de tabela para o produtor, então no momento que fizer a destilação, para a empresa poder receber essa compensação que o governo vai dar, é uma diferença entre o que custa para produzir o vinho com açúcar normal, o governo vai, porque a correção com álcool vínico é mais cara, então o governo vai compensar essa diferença entre os dois. Então, a empresa não vai ter um custo maior corrigindo com álcool vínico. Então, o produtor vai ter que receber antes essa produção de uva para a empresa poder comprovar e depois receber o recurso do governo federal. Claro que o governo estará retirando esse vinho das indústrias vinícolas por meio de um leilão. Como é esse procedimento, Eduardo? Eles lançam um edital falando de todas essas partes técnicas, né, de como será produzido o álcool depois e também as regras de pagamento por parte do governo. Eles são em torno de 16 centavos ao litro para o vinho comum e 36 centavos por litro de vinho vinífera. Mais ou menos, arredondando pelas informações que a gente recebeu, é esse o valor que o governo vai compensar as empresas para poder corrigir esse vinho. E do total de vinícolas que existem, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, quanto seria retirado de cada vinícola? Tem uma vinícola que vai vender mais vinho, outra menos, como seria isso? Olha,
pela experiência que a gente teve nos editais do ano passado para o prêmio de exportação, as empresas podem se habilitar por vontade própria, ou seja, elas criam uma demanda e se habilitam para isso. Então, normalmente, cada organização, seja a Agave, o Vibra e FECOVINHO, elas sentam, levantam a demanda própria que tem e depois sentam juntamente as três para poderem dividir mais ou menos em proporção de cada uma representa, do que cada uma representa. Normalmente é feito dessa forma aí. Na safra passada, a gente sabe que as cooperativas se habilitaram num valor maior ou num volume maior para exportação, porque até algumas empresas não tiveram interesse em se usar de todo o prêmio para exportar. Certo. A gente sabe que no Brasil ainda um dos maiores problemas da cadeia produtiva da uva e do vinho está lá na reta final com o consumidor. O consumo per capita do vinho é muito baixo aqui no Brasil. Na sua visão, presidente Eduardo Piaia, esta medida do governo federal ajuda para a sustentabilidade da cadeia produtiva? Ajuda sim. Porque uma das grandes dificuldades que a gente vinha percebendo era o seguinte, uma diminuição no mercado do vinho, principalmente no vinho a granel, né? E com a correção de 3 graus com açúcar, você acabava arredondando quase que 30% o volume da safra. Ou seja, se nós produzíamos 200 milhões de litros, 60 milhões a gente acabava aumentando o volume. Dessa forma, nós estamos diminuindo. Então, a oferta de vinho ela acaba sendo menor, né? E, quem sabe, com isso, regule também o mercado melhor e, com certeza, melhora também a qualidade, né? Porque essa correção é de uva mesmo, então acaba sendo corrigido com uva. Não tem lá dentro açúcar para você ter o álcool necessário para poder comercializar o vinho, né? Também é uma medida que colabora e interfere diretamente na questão do preço mínimo da uva, que foi tão comentado durante a safra. Ou seja, a indústria vinícola terá condições também de, pelo menos, pagar o produtor de uma forma melhor. Exatamente, com essa regulação de mercado, menor oferta, a tendência do preço do vinho a retomar os patamares normais, né? E com isso também os produtores vão ter condições de receber melhor pelo preço da uva, que a gente sabe que nessa última safra foi um ano ruim em termos de qualidade, quantidade, mas também de preço. A gente tinha uma expectativa que o governo fosse aumentar o preço e, na verdade, manteve. Enfim, a gente aposta que com essas medidas o preço também seja valorizado nos próximos anos. Ok, obrigado ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Farroupilha, Eduardo Piaia. O Conselho Monetário Nacional fixou para esta safra da uva, que foi concluída agora no mês de março, o preço mínimo do quilo da uva em 46 centavos. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.